professor do curso de Relações Internacionais, que está completando 20 anos nesse ano. E eu estou aqui com a Alejandra Moraes e com a Devin Bezos para falar um pouco sobre o nosso curso. No meu caso, eu sou professor de História, formado pela UEL, com mestrado na Unesp e doutorado na Federal. E o meu encontro com as relações internacionais, eu poderia dizer que ele foi bastante natural e gradual. Na época que eu fazia a faculdade de História, eu não tinha assim nenhum grande interesse específico pelas relações internacionais. Ele só começa a surgir a partir do último ano da faculdade, que era quando nós tínhamos a disciplina de História Contemporânea. Então, a partir daí, eu comecei a me aproximar mais dessa temática contemporânea, essa temática mais século XX, século XXI. E no meu mestrado, eu comecei a trabalhar com isso, com a questão da crise do petróleo, Oriente Médio, etc. E a partir daí, eu fui cada vez mais me aproximando das relações internacionais. Por que eu digo isso? Porque na academia de História, os historiadores mais ortodoxos, eles tendem a achar que história é só aquilo que aconteceu há 50, 60 anos atrás, enquanto que os acontecimentos mais recentes, eles falam pejorativamente que são jornalismo, que aquilo ainda não é história. Mas a chamada história do tempo presente, que é com o qual eu trabalho, sempre me atraiu muito mais do que os acontecimentos mais antigos. Então eu comecei cada vez mais a utilizar nos meus trabalhos de pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado, muitos trabalhos ligados às relações internacionais. Então, porque eu não conseguia encontrar historiadores que escrevessem sobre os temas dos quais eu estava interessado. Então, aos poucos eu fui entrando por essa via das relações internacionais de uma forma assim bastante natural. E quando eu me mudei aqui para Curitiba para fazer o doutorado em 2009, no ano seguinte surgiu a oportunidade de trabalhar aqui na Unicuritiba, Então eu passei por uma seleção, eu fui aprovado. O meu antecessor aqui é o professor Wilson Mask, então ele saiu e foi para a PUC, e eu fiz uma seleção, passei, e a partir daí eu me tornei professor do curso de Relações Internacionais. Hoje eu leciono História das Relações Internacionais, História das Relações Internacionais Contemporâneas e História da Política Externa do Brasil. Tá? Então, cada vez mais eu fui me aproximando dessas questões mais ligadas à atualidade. E uma coisa que eu acho interessante é que eu tenho algumas diferenças em relação aos meus colegas que são internacionalistas. Eu costumo dizer que eu sou historiador demais para meus colegas internacionalistas e eu sou internacionalista demais para meus colegas historiadores. Eu estou sempre meio out of place, assim, como diria o Edward Said, porque eu nunca me encaixo totalmente em alguma caixinha, em algum rótulo, Mas faz 8 anos que eu estou aqui, estou muito feliz aqui na casa. E a história que eu tenho aqui é muito, muito bonita, muito interessante. E eu estou aqui também para conversar então com 2 alunas, Uma aluna egressa, a Devin Bezos, e a Alejandra Moraes, que a gente vai conversar um pouco sobre o curso de Relações Internacionais. Então, Devin, como que surgiu a ideia de você prestar vestibular para Relações Internacionais? Então, é até interessante você ter falado da sua formação e tudo mais, porque ter reiterado ser professor de História, porque foi justamente por causa das aulas de História que eu quis cursar Relações Internacionais. Porque eu queria um curso que fosse também voltado para o mercado, mas também tivesse um meio acadêmico e teórico bem forte. Então, as Relações Internacionais me deu essas 2 partes, Tem muitas opções para a gente trabalhar na área privada, mas aí eu olhava a grade do curso e via aquelas matérias várias de história, e nossa, eu preciso cursar isso, mas porque eu queria estudar alguma coisa que eu gostasse, pudesse ter várias opções com o diploma depois, e também estar ali aprendendo alguma coisa que você realmente gosta, Não é só para o trabalho, não é só voltado ao mercado de trabalho, É um crescimento intelectual, teórico, tudo. Tem um viés acadêmico também. Isso. Porque aqui na Unicuritiba é um viés acadêmico muito interessante. Acho que consolida bem.
Então foi por isso que eu primeiro quis fazer Relações Internacionais, porque é um curso voltado para o mercado, mas também para a área acadêmica, né? Uhum. E aí você, aqui dentro da casa, você também teve a oportunidade de fazer algumas atividades fora da grade, digamos assim, como oficinas, iniciação científica, etc. Conta um pouco pra gente. Sim, eu participei já de 3 iniciações científicas, né, ao longo que eu estive aqui. A primeira foi que eu participei sua, do Conflitos no Oriente Médio. Foi meu primeiro contato com a iniciação científica e com a pesquisa, e foi incrível para mim, porque foi a partir daí que eu comecei a cogitar a prestar um mestrado, a entrar no mestrado. E então foi importante para mim a gente ver como que a gente faz a pesquisa e ir atrás das fontes, da bibliografia e toda essa questão, né, que eu acho que é muito legal. Todo mundo que está na faculdade, você tem essa oportunidade de entrar no grupo de pesquisa, ir lá e fazer, até mesmo para descobrir se não é o que você gosta, né? Porque eu não sabia se eu ia gostar disso. Então eu fui lá, era um tema que me interessava muito, né? A gente tinha as aulas de História do Oriente Médio, falei, então vai ser... Você pegou essa época, né? Eu peguei. E aí eu vou tentar entrar na iniciação científica. E foi uma das melhores decisões que eu fiz durante a faculdade aqui. Que daí foi como eu disse, foi um dos trajetos que me fez entrar no mestrado hoje. Uhum. E depois de participar da iniciação científica, no próximo ano eu participei de novo, né? Participei 2 vezes na iniciação científica do Oriente Médio. E também participei de Geopolítica com o professor Gustavo, também para consolidar um pouco mais essa minha habilidade de pesquisa, porque se você for... Quem quer prestar um mestrado, então é importante muito ter uma participação no grupo de pesquisa da graduação. E é isso. E você chegou a fazer também alguma oficina ou não? Só iniciação científica? Só iniciação científica. Então, só para lembrar também, o curso hoje oferece algumas oficinas também. Então, bem interessante para quem está nos assistindo nesse momento. Temos oficina de África, oficina de América Latina, tanto em termos de história quanto em termos mais ligados à parte econômica, né? E falando agora um pouco com a Alejandra, como que foi que surgiu a ideia de prestar RI? Então, surgiu de um jeito mais ou menos parecido com o dela, que eu queria juntar a parte que eu gostava de estudar com a parte no que eu poderia trabalhar, que eu me sentisse confortável no trabalho. E eu gostava muito da parte de história, eu gostava de geografia, a minha irmã fazia direito na época e eu gostava muito também da parte de direito. E ela que me apresentou o curso de Relações Internacionais, que ela já tinha cogitado também fazer. E daí eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha história, tinha política, geografia, tinha basicamente tudo que eu gostava em um curso só. E então eu me imaginei fazendo o curso e eu gostei. E pesquisando eu vi que Relações Internacionais abre um leque gigante de oportunidade de emprego depois. E daí você vê, se você vai para a área privada, para a área pública, você tem 1000 setores onde você pode trabalhar, onde você pode escolher. Então eu falei, não, é isso que eu quero e fui atrás. É muito interessante esse gancho que a Alejandra trouxe da multidisciplinaridade do curso, né? Então é um curso que tem a disciplina de economia, que tem a disciplina de direito, que tem a disciplina de história, que tem a disciplina de comércio. Então tem tanto uma parte mais teórica, né, quanto também uma parte mais prática. E aí o aluno tem a oportunidade de se aprofundar em várias disciplinas e depois tentar seguir um caminho. É muito diferente, por exemplo, da minha experiência pessoal, que como historiador você não tem outro caminho a não ser a sala de aula. Então, o internacionalista ele tem um leque, né, muito mais amplo. E, Alejandra, você morou na Espanha, né? Essa experiência te moldou de alguma forma para fazer RI ou não? Eu acho que sim, mesmo indiretamente, porque eu morei no período da minha infância e parte da minha adolescência. Então, naquele momento, eu não tinha um pensamento de eu quero relações internacionais ou eu quero um curso específico, porque eu acho que a maior parte das pessoas, quando é uma criança, varia de curso a cada ano, né, ou a cada mês. Então, eu acho que eu comecei a pensar mais na ideia de fazer relações internacionais quando eu cheguei no Brasil, que daí eu tinha a expectativa de
de poder estar conectada de novo com tudo que eu já tinha vivido. Eu tinha conhecimento de como era a vida lá, como é a vida aqui, então eu podia fazer esse comparativo e eu comecei a me interessar pelas diferentes culturas, e Relações Internacionais estuda muito isso, então eu gosto muito por essa parte. Daí a cultura de lá é diferente da daqui, daí eu comecei a pesquisar de todos os povos, assim, e eu gostei muito disso. Então eu acho que estando na Espanha não influenciou, mas influenciou indiretamente desde a minha chegada aqui no Brasil. Entendi. E Debbie, você agora está fazendo mestrado na Federal, né? Como que está sendo essa experiência? Eu estou fazendo mestrado em Ciência Política, porque a Ciência Política tem uma área voltada para relações internacionais aqui na Universidade Federal do Paraná. Então tem alguns professores de relações internacionais ali. Então é muito diferente do nosso curso de relações internacionais, mas está sendo uma experiência muito boa, porque você cresce muito como pesquisador e como aluno, porque é uma experiência assim, totalmente diferente da graduação. Eu gosto de falar assim que no mestrado a gente realmente aprende a fazer pesquisa, né? Porque eles batem muito nas teclas de metodologia e tudo mais. Então, o primeiro impacto, quando você chega lá, você fica com um pouco de medo até. Fala, nossa, será que eu vou dar conta de fazer isso? Será que eu vou dar conta? Porque realmente é muito puxado. O grau de exigência é alto, né? É bem alto. Mas, aos poucos, você vai se acostumando, você vai pegando o jeito. E quando você vê, você já tá acompanhando. E é legal que a turma que você entra é uma turma bem diversa, né? Então tá todo mundo assim meio que perdido no começo e vai todo mundo achando os seus lugares aos poucos. E o interessante de ciência política é porque a gente tem um viés um pouco mais diferente de relações internacionais, porque em relações internacionais a gente tem no viés da pesquisa mesmo, que às vezes pode ser um pouco. Tem algumas críticas que dizem que a pesquisa que não tem empiria e essas coisas assim, que a gente fica um pouco chato de ouvir, mas o bom da ciência política é que eles pegam tanto no pé que quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente já se prevê disso. Então a gente já pensa como começa a desenhar melhor a pesquisa, como que vai desenhar tudo isso. Você se planeja melhor. Planeja melhor, exatamente, na questão de metodologia, que eu acho que na graduação também não é uma questão pra gente se preocupar, não é o lugar certo, né? Porque a gente tem que descobrir o que a gente gosta, tem que ler o que a gente achar interessante. Então, tem que tirar nota, tem que ter presença. Exato. É diferente, né? A dinâmica é completamente diferente. Exato. Até mesmo as aulas do mestrado são bem diferentes, né? Um grau de leitura, assim, que no curso de Relações Internacionais já tem um grau de leitura bastante pesado, né? E o mestrado ainda isso duplica. Ainda mais em Ciência Política, que é um curso que eu tive uma base bem pequena aqui no curso, porque a gente vê nos primeiros 2 períodos só. Mas aí você chega lá e você fala, nossa, tem que me virar. Então, porque a autonomia, é dada muita autonomia para o aluno, né? Então, às vezes, o aluno que não está acostumado a ter essa autonomia toda, está acostumado mais com alguém pegando na mão e etc. E tal, ele se ressente um pouco, ele se sente um pouco inseguro, né? Mas resgatando um pouco a sua história aqui na Unicuritiba, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência no TCC, na monografia, né? Porque é óbvio que eu acredito que assim, os artigos que você escreveu aqui e a experiência com a monografia te deram uma base para você chegar onde você está hoje. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito. Eu gosto de brincar assim, que na época que eu estava escrevendo minha monografia foi quando eu participei do seu grupo de pesquisa. Só que eu não uni os 2 temas, né? Porque no grupo de pesquisa eu estava pesquisando sobre o Afeganistão e na monografia eu estava fazendo sobre a Iugoslávia. Eu falo que eu não tenho uma pessoa sem juízo, porque não quis unir e fazer uma coisa Seria só. muito mais fácil fazer. Não tem juízo nenhuma pessoa, né? Então daí eu quero estudar a Iugoslávia e daí eu quero estudar o Afeganistão. Porque a gente tá aqui pra isso, né? Por que não, né? Não trabalho, só estudo. E aí eu conversei com o professor e ele falou, eu tava pensando em fazer uma monografia sobre a Iugoslávia, a dissolução da Iugoslávia. E ele falou, bora, que eu adoro esse tema. Então daí por isso que a gente já te conhecia, né, da iniciação científica, então foi bem legal ter você como meu orientador. Mas em relação à escrita, assim, você a parte de pesquisa bibliográfica,
Assim, porque como assim, eu fiz a especialização na UEL e ali eu aprendi muito a pesquisar. Porque a monografia, ela é um mosaico, né? Você tem que pegar várias obras e ir juntando ali para aquele seu trabalho fazer sentido, assim. E isso também eu acho que é importante para depois quem vai fazer uma pós-graduação, né? Porque aqui a gente está falando também para aquele aluno que de repente ele pensa em... Eu conheço vários no meu círculo mais próximo, assim, dos alunos que fazem oficina e tal, que querem seguir carreira acadêmica, né? Então, para quem pensa assim, o TCC é um bom treinamento para quem quer fazer uma pós. É um bom treinamento, porque a leitura que você vai fazer para escrever uma monografia é muito, né? Mesmo a nossa monografia sendo algo mais de revisão bibliográfica, que é isso que eu digo com o mestrado, aquilo ali esquece, né? A revisão bibliográfica é um passo da sua pesquisa, da sua dissertação, né? Claro. E aqui a gente se limita à revisão bibliográfica, não que se limita no sentido ruim, mas é porque a gente, na graduação, tem que ser isso, né? Exatamente, é isso. Não dá pra ir além. Mas eu acho que é um bom... Se você gostou, assim, não gostar do processo, porque o processo dói, né? Aquele negócio que você senta, não sai, você consegue escrever. Mas no final, quando eu terminei de escrever a monografia, eu falei, nossa, foi legal, né? Eu gostei, né? do projeto quando ficou no final. Então eu acho que essa é uma sensação que você tem que levar em conta se você quer seguir a carreira acadêmica, quer seguir escrevendo artigos, né? Se você vê tudo no final e fala, nossa, mas olha quanto que eu aprendi. É sofrido, mas olha quanto que eu aprendi quando esse trabalho que está terminado. E é muito recompensador quando você vê o teu artigo sendo publicado e tudo isso, você, por exemplo, aprovando a sua monografia, é bem gostoso quando você vê e aquilo que de repente não pertence mais a você, né? Sim. Então você publicou o artigo que pertence ao mundo e qualquer pessoa do mundo pode ler o teu artigo e aprender com você e etc. Então eu acho que esse processo de criação é muito satisfatório. É muito satisfatório mesmo, porque é algo que você vai fazendo ao longo de um ano, né? Então é legal que se você está se dedicando um pouquinho a cada dia, assim, ao longo desse ano, isso vai refletir no seu trabalho final. E vai refletir na sua nota, né? Eu, por exemplo, fiquei com 9, que é uma boa nota para a monografia. E aí algo ainda mais recompensador, né? Você fala, nossa, todo esse trabalho assim, mas no final é uma sensação muito boa. Não porque acabou, mas porque você cresceu muito com aquilo, né? Sim, porque você começa muito verde, né? Você começa muito verde. Eu lembro quando eu comecei, você começa muito verde, você não sabe mexer com a bibliografia, você não sabe... O primeiro encontro de orientação é o que eu faço, por onde eu começo. Exatamente, é sempre esse, por onde eu começo, né? E eu nunca falo começo pelo começo, eu começo pelo primeiro capítulo, deixo a introdução e a conclusão para o final. Alejandra, voltando agora um pouco para a parte da graduação, você está no 6º período agora. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre, né, assim, como que você vê esses 6 primeiros períodos em relação à expectativa que você tinha antes? Foi algo assim foi aquilo que você esperava, não foi? E quais são suas perspectivas para o final do curso agora, esses 2 períodos que faltam? As minhas perspectivas mudaram totalmente, antes de entrar no curso até o 6º período, agora, mudaram completamente. Eu entrei pela pesquisa que eu tinha feito do curso, porque eu tinha gostado, pelas matérias que tinha, só que eu acho que eu tinha uma expectativa limitada, que era aquilo que eu gostava e era aquilo que ia ser. Mas não, eu entrei aqui, e tirando que o que vocês estavam falando, que é muito mais puxado, porque no ensino médio você está acostumado que o professor fica ali, né? Aqui não, aqui você tem a sua liberdade e aqui estuda quem quer. Então, já na parte de ciência política, que eu nunca tinha estudado ciência política no ensino médio, já vi total diferença. Eu vi que eu gostava e eu vi que era muito mais intenso do que eu tinha esperado. Todas as matérias foram mais intensas, o conteúdo muito mais amplo. E ao decorrer do curso, eu fui mudando muito o jeito de enxergar as coisas, tanto no âmbito acadêmico quanto na vida mesmo. Que eu paro para analisar uma situação e eu analiso ela de um modo totalmente diferente do que eu analisava antes. Então eu acho que o curso tenho certeza que o curso de Relações Internacionais está superando minhas expectativas. E eu acho que vai terminar assim, nesse ritmo, de cada vez. Faltam só 2 agora, né? Faltam só 2.
Mas eu acho que o que ajudou bastante é o que você estava falando de oficina. Que eu fiz oficina de geopolítica da África, eu fiz a conversação em espanhol, eu fiz diversas oficinas ao longo do... Eu só não fiz iniciação científica. Mas eu gostei bastante e realmente é um modo de você se aprofundar mais num tema que você já sabe que gosta. Então, você gosta de algo, você começa a estudar, os professores são ótimos e aquilo torna algo muito mais amplo, com conhecimento muito maior. E essas oficinas de iniciação científica também trazem uma proximidade maior com o professor, né? Sim. Você tem uma relação muito diferente de quando você está numa sala com outros 40 e poucos colegas ali. Então a relação ela é mais pessoal e por fato das turmas serem menores, eu acho que é muito bom para o aluno. Eu estou batendo um pouco nessa tecla do curso de extensão de iniciação científica porque a Unicuritiba oferece isso e eu acho que é importante o aluno não se ater só ao básico, só vou fazer o que está na grade, vou cumprir o mínimo possível das horas que eu preciso, vou faltar 18 vezes em todas as disciplinas, vou passar com 7. E não, você tem que sempre pensar mais do que isso, né? Você sempre tem que ter uma ambição maior do que essa. Bom, então eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a presença da Alejandra, estudante do 6º período do curso de Relações Internacionais, a presença da Devlin, né, que já é egressa no curso, já é formada. Tá? E eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão nos assistindo que essa é apenas a segunda entrevista de uma série que celebra os 20 anos do curso de Relações Internacionais da Unicuritiba. Então, fiquem ligados que acompanhem a gente, que outros professores virão também fazendo essas entrevistas celebrando esses 20 anos.